É um teste, falando, um, dois, três, testando. Olá, bom dia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como melhorar os nossos resultados, seja ele na vida profissional ou pessoal, e como a gente antecipar as dificuldades. Eu já vou começar falando de algo que é a prática, né? Eu tinha feito esse vídeo há alguns minutos atrás, eu estava caminhando na rua e tinha vento, então o barulho do vento atrapalha um pouco o microfone. E aí eu estava lá na beira de um lago, lá tinha um patinho bonitinho e tal. E aí dois senhores passaram conversando ao meu lado e eles continuaram falando, até falando um pouco alto, assim, quando passaram por mim, então dava para ouvir, né, a voz deles e o que eu estava falando. Então, na verdade, isso tira um pouco a atenção. Então, já vou começar dando uma dica, né? Bons resultados, eles acontecem porque a gente faz as coisas na prática, né? A gente aprende, faz uma vez, faz duas vezes, e quando a gente vai fazendo, as dificuldades vão aparecendo e a gente vai aprendendo a usar as dificuldades como informação para se prever coisas que não são boas de acontecer, e isso faz com que a gente faça melhor. Então, a gente já entende aqui que ter melhores resultados e dificuldades andam juntos muitas vezes, né? Porque a gente vai aprendendo a evoluir nesse processo. Então essa é a primeira dica. Mas a segunda dica é que eu tinha feito o vídeo de uma maneira que ficou boa até, né? Explicando um pouco as coisas, falando que uma maneira de se prever é tendo informação, né? A exemplo de alguém que vai fazer uma festa aí, um evento grande, ela pode comprar o serviço de uma empresa de meteorologia para saber se vai chover naquele lugar, como é que vai estar o tempo naquela data, porque eles já são capazes de prever coisas bem assertivamente, né? Do ponto de vista de temperatura e chuva e tudo mais, né? No outro vídeo eu falei, né, sobre a mágica, né, que existe para se ter melhores resultados, né? A mágica passa por um processo, por um aprendizado, por uma série de coisas que a gente aprende a fazer, pedir ajuda e tudo mais. Mas eu decidi não fazer o vídeo desse jeito, porque depois eu fiquei pensando, né, qual a melhor maneira da gente fazer alguma coisa. Tem várias maneiras, né? E além de aprender na prática, a gente ter as nossas próprias experiências, até vou falar uma delas, né? Teve uma época que eu fui diretor de empresa e tal, e em duas situações, uma foi dos funcionários que volta e meia, o telefone tinha que estar desligado, né? Mas não tem problema não. Na empresa, eu volta e meia eu saía da empresa como diretor, né? Então tinha as outras pessoas trabalhando, tinha o diretor financeiro e tudo mais, e eu era o CEO. Então, na verdade, você não precisa, em algumas funções, você não precisa estar o dia inteiro sentado atrás da mesa para mostrar que você faz o serviço, né? Que você está fazendo o teu trabalho, porque nem todo trabalho é igual. E uma das dicas que é para você ter melhor resultado, eu seguia, que era você sair do teu ambiente, conversar com pessoas, né, de outras empresas, de outros lugares, se aconselhar com gente, não só consultoria, não, se aconselhar mesmo, conversar com amigos e tomar um café e tal. Bom, terminado essa introdução, eu diria o seguinte: para se ter melhores resultados e se precaver, né, de dificuldades, nada como a gente começar a fazer perguntas, né? Então a pergunta que eu faço assim: você tem buscado informações que existem hoje que você não está acostumado a pegar? Porque, por exemplo, o Google fica sempre te dizendo as mesmas coisas, né? Os TikToks sempre mandando os mesmos vídeos iguais, quer dizer, as coisas vão acontecendo sempre do mesmo jeito. Se você não procura fugir dessa igualdade, né, de informações que estão sempre vindo para você,
você vai ter dificuldade de melhorar seus resultados e vai ter dificuldade de conviver com certas situações que vão acontecer, né? Certas dificuldades, certos problemas, né, também. Então, a primeira pergunta é, você está fazendo perguntas para você? Porque uma maneira de saber a resposta, às vezes, é se perguntar. E quando a gente pergunta para a gente mesmo, a gente, às vezes, fica pensando numa resposta e começa a chegar à conclusão que não é uma coisa tão fácil assim. Segundo, você tem conversado com pessoas diferentes do teu ambiente? Você tem se aconselhado com pessoas? Você tem chamado alguém para conversar? Ou mesmo por telefone, mas conversar com o intuito já de ter alguma informação específica. A gente liga por nada, né? Vai conversando e tal, e as coisas vão acontecendo. Também é bom. Mas desde que você tenha feito uma lição de casa anterior, que é ter uma agenda. Agenda significa o que eu quero saber, ou o que eu preciso conhecer, o que eu preciso entender. Então você começa a buscar, né? Melhores resultados passa por essa mágica, a gente sair da nossa ilha confortável, né? E buscar o universo que está na nossa volta. A gente não é uma ilha, nós não somos uma pessoa numa ilha, nós precisamos usar todas as ferramentas que existem nesse mercado, nesse universo, nesse conjunto, né? Se for na vida pessoal, a mesma coisa, você tem conversado com seus amigos, você tem buscado informação, você tem buscado testar coisas. Testar significa, vou fazer uma coisa aqui, vou ver o que dá. Às vezes você gosta de desenhar, né, por exemplo, e você sempre desenha no mesmo estilo. Bom, pegar um livro com estilos diferentes de desenho, né? Por exemplo, eu quando era jovem gostava de desenhar coisas. E um dia eu vi um cara que era um amigo lá, conhecido, na verdade não era amigo, era um conhecido, ele fazia desenhos também, mas ele fazia uns desenhos muito loucos, assim, muito fora do padrão. Desenhava o olho com as veias e tudo mais, né, bem colorido, bem bonito e tal. Nada a ver com o que eu desenhava, mas aquilo me marcou, né, porque é fora da nossa curva, né, normal. E é um aprendizado, porque imagina o seguinte, se você for fazer um rosto, qual é a coisa mais importante que tem no rosto? São os olhos, né? Então, a perfeição do olhar, se você olhar certas figuras, né, que tem na pintura, a coisa mais emblemática ali é o olhar, né? Até a Da Vinci, né, desenhou uma senhora famosa, né? E se você olhar dela, o olhar dela é muito diferente, assim. Então, a gente precisa buscar esse tipo de coisa. Então, qual é a mágica de tudo isso? Primeiro, se fazer perguntas. Segundo, sair da nossa zona de conforto, buscar as coisas diferentes. Terceiro, buscar informações que nos deem capacidade de prever, né, certas coisas. Quarta coisa, ou quinta, já perdi a conta, é você fazer de novo aquilo que já fez antes de uma forma diferente, para você testar outras maneiras e ver o que fica melhor. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, como ter melhores resultados e como prever dificuldades. Problemas a gente evita de falar, porque na nossa cabeça problema é quase que uma coisa insolúvel ou uma coisa muito difícil. Então, mude o problema para dificuldade, daqui para frente você vai ver que as coisas ficam às vezes um pouco mais fáceis, porque o nosso olhar, a nossa maneira de pensar e de agir é que faz toda a diferença. Boa tarde a todos.